Olá, pessoal do projeto. Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa em que foi feito sobre como os filhos dominam os pais. Foi feita uma análise sobre a influência das crianças no processo de decisão de compras da família. De que forma aconteceu essa pesquisa? Nós pesquisamos a influência, de que forma ela acontece, quais estratégias as crianças utilizam para acontecer isso, quais são os motivos que levam os pais a deixarem as crianças a influenciarem nessas compras, se existem conflitos ou não durante esse processo. Os resultados da pesquisa foram os seguintes. A influência das crianças se dá de uma forma direta e indireta. Como acontece isso? A forma direta é quando a criança pergunta, pede para o pai ou para a mãe qual produto ela quer que se compre. E a forma indireta é quando os pais, estando num supermercado, numa loja, eles lembram da preferência dos filhos e compram aquele produto que sabe que o filho vai gostar. Ou mesmo o filho não estando junto, ele diz, mãe, compra isso, ou eu gosto daquilo, ele influencia indiretamente na compra desses produtos. Eles influenciam em produtos para si e para a família. E que tipo de produtos eles influenciam? Em tudo. Desde itens para o café da manhã, em móveis, objetos de decoração, brinquedos, roupas, atividades de lazer, destino das férias, a casa e até o novo carro da família. Em alguns produtos é importante ressaltar que as crianças dominam esse processo de escolha, ou seja, em brinquedos, por exemplo, em roupas, as meninas começam a escolher roupas a partir dos 2, 3 anos de idade, e também em produtos de tecnologia em que os pais pedem a ajuda dessas crianças para escolher, por exemplo, um novo smartphone, em que eles estão assim muito mais informados do que os pais. E no final nós vamos ver um modelo em que aparece que as crianças elas participam em todo esse processo de decisão da família, que é composto de 5 etapas, e as crianças estão presentes em todo esse processo. Aqui é o relato de uma menina. Quando a gente vai comprar alguma coisa para casa, tipo um quadro, normalmente eu vou junto e ela sempre pergunta a minha opinião. Se eu falo que não gostei, ela meio que fica em dúvida, mas leva em conta a minha opinião. Então os pais todos responderam que sentem-se culpados por não ter tanto tempo com os filhos, que estão sempre trabalhando, estão sempre na correria, que não é fácil educar e que está cada vez mais difícil impor limites. Foi averiguado também se aconteciam conflitos dentro desse processo de compra. E nas 8 famílias pesquisadas, todas apresentam conflitos. E aí, o que se detectou foi que a família chega numa decisão acomodativa, ou seja, que fique bom para as duas partes, para os pais e para as crianças. Entrevistas. As estratégias identificadas, tanto pelas crianças quanto pelos pais, que são usadas nessa negociação. A negociação, na verdade, foi a mais utilizada, que é quando as crianças sempre tentam convencer os pais daquilo que eles querem comprar. Então tem um relato de uma mãe aqui, que é mãe de um menino de 7 anos, que ela diz o seguinte: ele agora está usando muito o cérebro, ele tenta, argumenta, pede e diz que não é tão caro, que é para eu olhar e se eu acho que o brinquedo é bom, ele tenta me convencer para comprar o brinquedo que ele quer. Ele tenta de diversas maneiras e bem mais do que antes. A gente vê que a cabeça está evoluindo, mas a gente acaba conseguindo levar o que a gente quer. O engodo é uma outra estratégia que as crianças utilizam. Eles citaram vários tipos de engodos que eles falam para o pai e para a mãe, como por exemplo, terminou o material da escola, porque eles estão com vontade de ganhar um material novo e na verdade não terminou. Vários exemplos eles citaram, e aí eu coloquei um deles aqui, que um menino diz assim, um menino de 10 anos, às vezes a gente tenta armar uma arapuca para o pai ou para a mãe, e eles dizem, pensa que eu nasci ontem? Outro tipo de estratégia, demonstração de afeto. Então eles vêm assim, bem carinhosos, conversando com o pai e com a mãe. Cito um exemplo aqui. Mãe querida, eu me comportei muito bem essa semana. Então é uma demonstração de afeto que ele já vai começar com uma conversa sobre pedir alguma coisa. Persuasão. Aí o menino diz assim, às vezes eles não deixam porque eles perguntam assim, tu precisa disso? E aí eu tento convencer eles. Eles tentam persuadir de todas as formas. Há crianças que apenas perguntam, como esse exemplo aqui. Eu não uso argumentos, geralmente eu peço uma coisa e ela me dá. Não costumo pedir muito. E tem crianças, uma grande parte delas, que usa a barganha e que tem um exemplo que diz assim, algumas vezes eu ofereço minha mesada para pagar, mas depois minha mãe não cobra e deixa por isso mesmo. É importante ressaltar que
as crianças falaram que elas vão mudando as estratégias conforme a reação dos pais. Então eles tentam uma estratégia, se aquela não funciona, eles tentam outra e assim por diante. Essas que foram apresentadas aqui são as mais usuais. É interessante pontuar que quais foram as reações das crianças diante do não, quando os pais disseram não, eu hoje não vou comprar, ou eu não vou dar aquilo que você quer. Elas reagem com descontentamento, com tristeza, eles ficam bravos, eles ficam indignados e ficam frustrados. Então, são vários tipos de reações negativas que as crianças têm com a dificuldade que elas estão tendo em aceitar o não dos pais. Aqui foram coletadas algumas opiniões dos pais e das crianças sobre essa influência que é o tema da pesquisa. Os pais, eles reconhecem que os filhos influenciam bastante em vários produtos da família e eles observam isso sobre uma ótica positiva. Eles acham que as crianças têm que opinar, que é importante participar, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que a hierarquia da família está ficando cada vez mais horizontalizada. E a opinião das crianças é a seguinte: elas reconhecem o poder que têm sobre os pais. É muito claro isso para elas. E consideram um exagero serem consultadas para quase tudo que é comprado na família. E elas sabem que levam vantagem quando os pais são separados. Quando foi pesquisado as famílias tradicionais e monoparentais, quando os pais são separados, as crianças levam vantagem porque se a mãe não dá, o pai dá, ou vice-versa, e elas vão jogando com isso até conseguir ganhar de um dos pais. Aqui nós temos alguns relatos dos pais sobre uma visão geral, eles olhando também como profissionais das áreas que atuam e o que eles acham disso que está acontecendo. A gente precisa estar sempre educando, fazendo o nosso papel de pais e educar. Culpa dos pais: dificilmente suprem sua falta dando seu tempo, mas sim coisas. As crianças estão extremamente poderosas. Os pais não têm muito controle sobre os filhos. A criança virou o centro da família, ela decide tudo. A vida das pessoas fica em função das crianças. Optamos pela facilidade de resolver. Às vezes tu não tem energia para orientar, é a tarefa mais difícil que eu enfrento. Às vezes eles querem ficar no mesmo patamar que os pais e não é assim. Tá demais, tem que dar uma segurada. Uma das referências que ela, a filha, tem é uma geração que está vendo pais consumindo muito loucamente, muito à base da imagem. As pessoas se projetam muito nos filhos, no sentido de que elas querem que eles alcancem o que elas não alcançaram. Eu acho que existe muita falta, um pouco mais de vivência dos pais. 2 pontos que cabe realçar ainda nessa pesquisa: a adultização precoce das crianças e a infantilização dos adultos. Foi detectado que as crianças estão sendo adultizadas muito rapidamente, muito cedo, talvez por influência da mídia ou da sociedade ou de alguns outros motivos. Aqui cabe mais pesquisa sobre isso. E também a infantilização dos adultos, em que os adultos ficam estagnados em uma determinada faixa etária, não querem assumir muitos compromissos, não têm muita autoridade com os filhos e é muito mais fácil dizer sim do que educar. Ao final da pesquisa foi possível ampliar um modelo que já existia com as contribuições dos pais e das crianças. Nós temos aqui um modelo ampliado de decisão de compra familiar. O processo de decisão de compra ele é influenciado basicamente por 3 tipos de influência: sociais, de marketing e situacionais. Nas influências sociais, nós encontramos o status, o consumo, o jovialismo e a adultização. Nas influências de marketing, as mídias e as redes sociais. E nas influências situacionais, os pais separados, os familiares, o grupo e a solidão das crianças. Foram deixadas aqui algumas questões que nós precisamos pensar sobre a finalização dessa pesquisa. Como a adultização precoce das crianças influencia o comportamento de consumo dessas crianças? Quais as consequências do jovialismo dos adultos, especialmente lidando com crianças adultas ou adultizadas? E como as mídias contribuem ou influenciam para a ocorrência desses fenômenos? Em que estruturas familiares eles são mais encontrados? Muito obrigada e até a próxima!